o sentido da vida e a busca da felicidade, quando eu pensei que ia montar essa palestra para um público ecumênico, eu falei, puxa vida, em que direção eu vou? E aí eu entendi e eu entendo que o espírita deve se preparar para falar para a sociedade em geral, não só para os espíritas. A missão nossa é construir uma filosofia, um modo de pensar, mas esse modo de pensar deve estender além das fronteiras do centro, das casas espíritas. Eu acho que a gente tem que evitar a discussão, o antagonismo religioso a todo custo. E eu entendo que a filosofia é essa ferramenta, que sai do discurso religioso e passa o conhecimento sem vender religião. É uma forma de pensar, uma forma de compreender e entender o mundo. E quando a gente fala em o sentido da vida, o sentido da vida é servir a Deus? O sentido da vida é a luta? O que importa é vencer? O sucesso? O sentido da vida é o enriquecimento? Paz interior? O sentido da vida é a preservação da espécie, ou seja, a reprodução? Uma visão biológica, mecanicista? O sentido da vida é a satisfação dos nossos desejos. O sentido da vida está no amor? E por último, eu acredito que muita gente pensa assim, a vida não tem sentido. Quando questionamos o sentido da vida, queremos saber de coisas como valor, propósito e finalidade última da existência humana. A despeito de todas essas questões, eu entendo que a pessoa, quando pergunta qual o sentido da vida, não é um sentido meramente da satisfação dos seus desejos. Ela está perguntando sobre algo mais. Há um propósito por trás de tudo isso? O mito de Sísifo é trazido por Albert Camus, que é um existencialista. Nós sabemos que o existencialismo, que é a filosofia hoje, que mais está presente na sociedade, ela nega a essência. E a essência é um espírito. Sísifo fora condenado pelos deuses a realizar um trabalho inútil e sem esperança por toda a eternidade. Empurrar sem descanso uma enorme pedra até o alto de uma montanha, de onde ele rolaria em costa abaixo, onde ela rolaria em costa abaixo, para que o absurdo herói mitológico descesse em seguida até o sopé e empurrasse novamente o rochedo até o alto. E assim, indefinidamente, numa repetição monótona e interminável, através dos tempos. O inferno de Sísifo é a trágica condenação de estar empregado em algo que a nada leva. Então, esse esforço da vida de estar lutando contra as dificuldades, lutando contra todo e qualquer problema que a vida nos apresenta, sem um sentido, a pessoa se sente dessa forma. Por que continuar levando essa pedra para cima se eu levo e ela volta? E eu não consigo vencer isso. Então há uma postura de não vou mais me preocupar, não vou mais me esforçar, deixa que as coisas conduzam por si mesmo. De que adianta lutar? Então esse sentimento, ele envolve muitas pessoas e faz com que elas tenham uma vida sem propósito, uma vida sem um enriquecimento de humanidade. Parece que é um breve momento em que, se eu tiver sorte de ter a maior quantidade de experiências e gozos possíveis, eu já fui feliz demais. Então, as pessoas que se sentem assim com relação à vida,
nós estamos vendo bastante presente na crise da modernidade. As transformações sociais incessantes abalam fortemente as estruturas da sociedade moderna e dois fortes pilares, os quais sustentavam as criaturas há milênios, desmoronaram sobre os olhos perplexos de toda a sociedade. A tradição, que trazia a dimensão da autoridade, do respeito aos saberes elaborados no passado, os conhecimentos e as crenças. E os valores, que deveriam guiar os mais novos em um mundo desconhecido e pré-existente a eles. Tradição e valores. Coisas que a gente, quando fala do passado, a gente não fala muito disso. Ah, mas no nosso tempo, ou no tempo dos meus pais, a família era uma instituição intocável, a religião cuidava das coisas do espírito, e eram inúmeros os valores que nos guiavam. A universidade era tido como algo que era a sede do saber, do conhecimento, que dignificava o homem. E hoje a faculdade muitas vezes é tida como um meio de alcançar um modo de vida abastado, não pelo saber. Então são valores que nós perdemos. E isso mexe, porque se nós não encontramos mais esses valores, a sociedade não nos apresenta de forma interessante, de forma verdadeira, onde é que nós vamos encontrar esses valores? Dentro de nós. Mas se eles não existem aqui dentro, como fazemos? Onde encontramos? Aí fica o vazio. Quando se questiona se o valor é sucesso, adquirir isso ou aquilo, né, e ao conseguir projeção e outras coisas mais, nós estamos falando do ter. E a doutrina espírita se preocupa essencialmente com o ser. A nossa visão de vida é que nós somos um espírito que no momento veste um corpo de carne. Então, o investimento maior nosso deveria ser no espírito, na conquista dos valores espirituais. E aí sim, talvez é nisso que nós temos que afinar o nosso discurso, no sentido do quê? O que são esses valores espirituais? Às vezes nós falamos do espírito, mas não sabemos exatamente o que é esse espírito. E aonde é que estão os valores do espírito? O espírito é essa essência imortal, que leva consigo conhecimento, aprendizado, dons, dos quais o mundo material é aquele que é ferramenta, meio para se adquirir isso. Não é? Então, não que com isso nós não vamos fazer todas essas coisas, como conquistar bens, mas nós vamos fazer isso de uma forma diferente. Uma coisa é você ter um carro que é objeto de desejo e muitas vezes de autoafirmação. Outra é você ter um carro que ele é objeto de segurança, de facilidade para condução, para levar a família, para ir para lugares onde você se faz presente e a sua atuação é bem-vinda. Ok? São viés diferentes para o uso das mesmas coisas. E é isso que nós pretendemos mostrar como valores. Passa-se por cima de muitos valores espirituais na conquista desses bens ilusórios, que para nós são momentâneos. E aí a gente lembra daquilo que Jesus falou. De que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma? É um esforço enorme. E aí então nós, por informações espirituais, sabemos que há colônias inteiras de espíritos lamentando o tempo perdido. Tiveram uma oportunidade aqui, que por uma ótica de vida, visualizando o hoje, o impermanente,
errar ao alvo. Na medida em que não se encontra valores, fica-se o vazio existencial. A tradição eu não confio mais, o que meus pais disseram, eu vou construir o meu caminho. Mas em que direção eu vou? Aonde eu me apoio? Entre muitas coisas que existem, dada a sua relatividade, aonde dentro de tudo isso que é tão relativo, eu encontro um terreno seguro, bases sólidas. Surge a questão do vazio existencial, que é em decorrência de uma falta de metas, de objetivos que valham a pena a serem perseguidos durante a existência. A busca por um sentido é a motivação primária na vida de qualquer criatura. Sempre que essa vontade de sentido está soterrada por uma vida ilusória, mesmo nas condições de riqueza e bem-estar material absoluto, a pessoa passa a sentir uma angústia existencial dentro de si. O vazio existencial só irá se manifestar patologicamente quando o indivíduo recusa-se à leitura de seus sentimentos, quando se nega a dar uma resposta a esse estado de angústia, que em verdade está lhe indagando sobre o sentido de sua vida. Isso aqui, texto de Joana de Ângeles, ela coloca essa questão bastante interessante de que pessoas que adquiriram riqueza, bem-estar, têm tudo que todos nós gostaríamos de ter e não são felizes. Muitas delas drogadas, porque a angústia, apesar de toda a riqueza à sua volta, bate a porta diariamente. Não é? Exemplos? Quantos exemplos a gente não consegue, né? A gente não precisa nem dizer aqui, mas a gente vê isso quase que todos os dias no noticiário. Pessoas, né, artistas, empresários, pessoas que têm tudo aquilo que muitos de nós almejaríamos e falamos, se eu tivesse isso, puxa vida, né? Se eu tivesse isso no lugar dele, eu seria feliz, né? Não faria isso. Será? Será que estamos preparados? Na doutrina espírita a gente sabe que a riqueza é uma grande provação para o espírito, porque ela cria situações tais que a maioria de nós não está preparado. Nada contra a riqueza, não é isso. A riqueza por si mesmo, ela é uma bênção de Deus para que a gente possa fazer o bem em maior quantidade. Mas é justamente essa falta de sabedoria de lidar com essa riqueza que passa muito por isso. Mostrando para nós que o ter só, ele não realiza, não satisfaz, e há inúmeros exemplos disso. Que passa pelo ser. O ter tem que se conjugar com o ser. Quando eu tenho algo que foi fruto, conquista minha, do meu mérito, esse ter realiza o ser. Agora, quando eu conquistei algo que às custas disso eu passei por cima de muitos outros irmãos, com certeza isso não realiza o ser. Traz problemas de consciência ou endurecimento da consciência, que é olhar o outro como se ele nada fosse, porque eu tive que pensar assim para conquistar essas coisas, e passei por cima de todos, não importa. Isso é uma doença, é uma patologia, como ele coloca ali. E é outro aspecto interessante desse slide, porque ele diz ali, o vazio existencial, ele não é ainda uma patologia, mas ele vai se tornar patológico quando o indivíduo recusa-se à sua leitura. O vazio, ele é a crise que nos visita, e é saudável, porque mexe com aquilo que cremos. Ele se torna patológico, uma doença, na medida em que nós não procuramos entender o porquê desse vazio. Ele é como uma mola nos pedindo para sair daquele comodismo, nos empurrando, mas eu insisto em ficar ali. Aí então vai surgindo os problemas psicológicos em torno dessa decisão. O êxito ou o sucesso
não é um portador de magia, de fenômenos que alterem o ser. O tédio que sucede à conquista se instala, até que outra motivação forte levante o ânimo do indivíduo, que se entrega, vivenciando fases de comportamentos estáveis. Nesse interim, a fuga para o álcool, o tabaco, as drogas, o sexo em desregramento, se apresenta como sendo solução e prazer, mas que não atende às necessidades reais, aquelas que predominam na natureza humana e a sua transcendência, em razão da sua origem, do ser espiritual que é. O sucesso só tem sentido quando realiza o ser, estabelecendo equilíbrio na conduta e produzindo paz interior. Aqui é a grande afirmação nossa, nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Ao ser, a sua origem, ao ser espiritual que somos. Quantos jovens não perseguiram uma faculdade, se formaram e que chegaram ao final dessa faculdade pensando, puxa, o que eu estou fazendo aqui, né? E será que esse conhecimento que eu tive aqui, ele vai me dar o retorno que eu desejava? Porque não se identificava muitas vezes com o conteúdo em si, mas sim do que aquela formação, né, ela desenhava ganhos, desenhava status, realizações. Eu, por exemplo, a gente ao ler na internet, a gente tem essa informação de que há muitos problemas entre os estudantes de medicina, porque o médico é uma profissão vistosa, dá status, dá dinheiro, mas quantos estão preparados para isso? Então, aqueles que perseguem isso só como um meio de êxito, de sucesso, de se dar bem na vida, né? Não é assim? No popular, acabam tendo esse tipo de problema. Como é que a gente reencontra possibilidades de sentido? Compreendendo a transitoriedade da vida, seu espaço finito, não como um obstáculo para a realização dos nossos projetos. Antes que uma barreira, nossa transitoriedade nos revela que não é a vida que é passageira, já que somos espíritos imortais, mas são as possibilidades de realização nela que são transitórias. O sentido existencial está dentro da própria criatura, à espera de uma atitude afirmativa diante da vida. Somos nós, portanto, que devemos dar a nossa resposta à existência, pois é ela que nos indaga. E a ela só podemos responder com a realização de um objetivo pessoal concreto, isto é, com uma vida plena de sentido. Nós somos espíritos imortais. Se nessa vida esse projeto meu não se realizou, por que ele não pode se realizar no próximo? Os gênios não são aqueles que perseguiram um determinado conhecimento por diversas encarnações até se tornarem sumidades naquele assunto? São espíritos dedicados que olharam, sim, o espírito imortal. Essa caminhada aqui não se faz só no presente, se faz sempre. Agora, se eu me deixar vencer pelas frustrações, aquilo que eu persigo deixa de ser meta. E aí, então, talvez, eu acho que é uma coisa quando a gente vai fazer projeto, né? Quando você vai realizar um grande projeto, você sabe que o projeto leva muito tempo. Então, o que você faz? Você divide em projetos menores, com metas menores. Então, essas metas menores que são como blocos de realização, talvez nessa vida eu realize o primeiro bloco, o segundo. Nada impede de eu realizar projeto maior. Mas, aí sim, vamos trabalhar bem cada etapa dessa e se realizar com cada etapa. A etapa dessa vida pode ser adquirir valores pelos quais esses mesmos valores é que nos vão dar base para conquistar coisas maiores. Que nós ainda estamos trabalhando aqui, nessas metas menores. E aí sim, eu acho que nesse aspecto resignação, compreensão é fundamental.
Isso não tira o mérito de quem faz esforço, e acho que todos nós devemos fazer esforço, para atingir tudo aquilo que nosso potencial possa realizar. Ok? Perfeito? Vamos fazer um encerramento então? Nós agradecemos aos bons espíritos, às fraternidades do Espaço de Luz. Agradecemos a Jesus e a Deus Pai, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, e retornar, estar juntos novamente, no próximo café, no mês de maio, sob o mesmo amparo. Que assim seja, graças a Deus.